bom dia, a paz do Senhor a todos. E eu quero trazer hoje uma reflexão da palavra de Deus no livro de Lucas. Livro de Lucas, onde o seu autor não é declarado, mas ele é atribuído à escritura ao doutor Lucas. Doutor, porque era médico e missionário. Escrito no ano de 62 depois de Cristo, ok? E o livro de Lucas contém 24 capítulos e 1.151 versículos, e o estilo desse livro é Evangelho. Vamos lá. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 31, a palavra do Senhor nos diz assim, o título dessa leitura é Pedro é avisado. Verso 31 do livro de Lucas, capítulo 22. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E essa leitura você também pode encontrar no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 31 ao 35. E também no livro de Marcos, capítulo 14, do verso 27 a 31. E também no livro de João, capítulo 13, do versículo 36 ao 38. Então, irmãos, no livro de Lucas, no início, no capítulo 22, o título é A Conspiração. Essa conspiração declara que estava chegando próximo à festa dos pães asmos, conhecido como Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam uma maneira de matar Jesus, mas ele tinha medo do povo. Porém, Satanás entra em Judas Iscariotes, e Judas Iscariotes, sendo um dos 12 discípulos, ele deu um jeito de se aproximar dos chefes dos sacerdotes e da guarda e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então nós chegamos no capítulo 7, no versículo 7, e fala sobre a ceia do Senhor. E então, no versículo 7 diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. E por fim, quando nós chegamos no versículo 31, em algumas bíblias, o título está escrito assim: Pedro é avisado, porque Jesus vai avisar Pedro. E está escrito assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Continuando no versículo 33, diz assim: mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. É muito importante você entender uma coisa. Jesus, através da sua palavra, ele sempre nos avisa sobre o perigo constante que nos rodeia. A Bíblia diz que pela misericórdia do Senhor nós não somos consumidos todos os dias. Essa é a vontade do inimigo de nossas almas, no caso Satanás. Esse é o intuito dele, destruir
a nossa vida. Mas a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Jesus sempre avisa, e aqui não foi diferente. Jesus, conhecendo o processo, Jesus conhecendo os modos operantes de Satanás e conhecendo a fraqueza do ser humano, no caso aqui citado Pedro, Jesus, ele avisa a Pedro para tomar cuidado. Então, quando ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Essa questão peneirar como trigo, antigamente nessa época, era costume daquele povo, quando fazia a colheita do trigo, e juntamente com o trigo vinha o joio, então era colocado esse trigo juntamente com o joio, e assim nós sabemos que o trigo e o joio andam juntos, são plantados, não tem como diferenciar um do outro, a não ser quando se amassa assim e o trigo demonstra que tem fruto, tem semente. E quando isso acontece com o joio se transforma em palha, porque não tem semente, ou seja, não tem fruto. Então, a questão de peneirar, em outras Bíblias, outras traduções, diz cirandar. Em vez de peneirar, é cirandar. Então, quando se peneira, é para separar o que é bom do que é ruim. Então, quando esse trigo, no caso, é colocado na peneira e é peneirado, o joio é separado do trigo. Assim acontece hoje dentro das igrejas. Tem o joio e tem o trigo. E no momento exato, Deus vai separar, vai peneirar, vai cirandar e vai separar de dentro das igrejas o joio do trigo. Mas a questão aqui, irmãos, é que o Senhor avisa para Pedro, para que Pedro ele pudesse ficar atento às astutas ciladas do inimigo. Como lá atrás já foi citado que Satanás entrou em Judas e Judas entregou Jesus, traiu Jesus por 30 moedas de prata, e Jesus não estava enganado sobre isso, Jesus já sabia que isso ia acontecer, mas a palavra tinha que se cumprir. Um cordeiro tinha que ser morto. E essa Páscoa, essa conspiração e esse aviso a Pedro, tudo estava dentro do controle do Senhor. Ele sabia de todas as coisas, como ele sabe de todas as coisas, nada acontece sem que ele saiba. Então, Pedro é avisado. Porque nós sabemos que Pedro era aquele homem de palavra dura, um pescador. Pedro, apesar da sua sinceridade, apesar do afeto que ele tinha por Jesus Cristo, Jesus sabia que Pedro iria traí-lo. Como trair? Negando-o. No momento em que Jesus foi preso, Pedro, da mesma forma que o Senhor disse que iria acontecer, aconteceu. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente. E o que é ser onisciente? É quem tem a ciência de tudo. Nada passa, nada acontece sem que Ele saiba.
Então, muita atenção para isso. Você que acha, que pensa, porque já tem uma experiência como crente, está acima ou imune a qualquer astuta cilada do inimigo. Cuidado. A palavra de Deus, assim como chegou ao Simão, quando ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu. Isso é um alerta que Jesus estava dando para Pedro, mas Pedro não atentou. Dessa mesma forma, nós pregamos a palavra do Senhor, avisamos, e muitos fazem pouco caso do aviso através da palavra de Deus, e quando pensam que não, Satanás armou o laço e derrubou. Mas é nessa passagem, no versículo 32, Jesus diz uma coisa que chama nossa atenção. Quando ele diz: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça aos seus irmãos. Jesus sabia que mesmo depois de negá-lo, Jesus sabia que Pedro viria a ser uma potência na mão do Senhor. E isso acontece porque nós sabemos que relatos afirmam que Pedro, depois desse processo, dessa negação a Jesus, aonde cita no versículo 33, que ele diz: mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Quem fala dessa maneira tem convicção de algo, mas Jesus conhecia o íntimo de Pedro e sabia que Pedro não ia cumprir com essa promessa. Mas Jesus, conhecendo, respondeu no versículo 34, dizendo assim: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E assim aconteceu. Isso é a confirmação de que Jesus conhece, assim como conhecia a vida, a índole de Pedro, Jesus conhece a minha e conhece a sua. E não adianta nós pensarmos que nós estamos acima de qualquer cilada, que nós não estamos. Mas Jesus sabia que Pedro seria uma potência. Porque os relatos dizem que Pedro, depois desse processo, depois da sua verdadeira conversão, diz que até a sombra de Pedro, quando passava sobre os enfermos, curava os enfermos. Então, o que eu quero dizer nesta manhã é que você, ao ouvir a palavra de Deus como um alerta, você não faça pouco caso daquilo que você tem ouvido através de um alerta que o Senhor possa estar te dando. É interessante quando Jesus diz Simão, Simão é um aviso. E Simão, não, eu estou pronto. Não, se eu estou pronto para ir contigo para qualquer lugar, para a prisão, até para morrer. Mas Jesus sabe. Às vezes nós pregamos a palavra de Deus e o já crente, achando que é o tal, muitas das vezes não dá atenção ao que está sendo alertado por um atalaia e diz: eu sei, eu conheço. Sabe, realmente sabe. Conhecer, realmente conhece. Só às vezes não está obedecendo. E é nesse momento que Satanás arma um laço e tem conseguido derrubar muitos que se achavam como Pedro, que estava pronto para ir para a prisão e até para a morte.
Mas Jesus, na manhã deste dia, te diz: para que você não seja como Pedro, e que antes que o problema se agrave, ou a prova se agrave, você não faça que nem Pedro, não negue Jesus com as suas atitudes. Nesta manhã desse dia, pense nisso, porque essa reflexão pode mudar o curso da sua vida. Lembre-se, Jesus está voltando e ele vai separar o joio do trigo. Cuide para que você não seja joio no meio do trigo dentro das igrejas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.